Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. São Mateus, Rogai por nós. deixe-nos assentar. Jovem, eu te digo, levanta-te. O Evangelho nos diz que nosso Senhor, entrando pela cidade de Naim, deixou-se comover por um cortejo fúnebre que saía desta cidade. Era uma situação lamentável de uma mãe viúva que seguia o sepultamento do seu filho único. Essa situação dolorosa moveu a misericórdia do Salvador, que deu de volta a vida àquele garoto e deu o garoto vivo para sua mãe. O único milagre de Nosso Senhor traz então uma dupla alegria, consolo para duas almas, mãe e filho. Este milagre de ressurreição do jovem e a alegria da sua mãe são símbolos da ressurreição espiritual das almas, que enche a igreja de alegria. Mas também, e sobretudo, podemos ver, considerando que aquele que jazia morto, carregado num leito fúnebre, era um jovem, considerando que não era qualquer mulher, mas era uma mãe que chorava por seu filho único, podemos ver nesse fato do Evangelho quantos jovens podem estar em situação de morte espiritual, já carregados para a sepultura, levados para os caminhos da morte, ou ainda quantos pais e mães que choram e se incomodam por seus filhos, porque se importam e amam verdadeiramente. Mas é interessante notar que não é o choro daquela mãe viúva que devolve a vida ao rapaz, que faz parar aquela situação de morte. Foi necessária uma intervenção firme, uma ordem clara e eficaz. Adolescens tibi dico surge, jovem, eu te digo, levanta-te. Não basta se lamentar, se é para ressuscitar um morto, é necessário infundir coragem, fazer sacudir aquela poeira acumulada. É preciso dizer claramente, surge, levanta. Quem nunca na vida escutou isso dos seus pais? Quais pais nunca disseram semelhante coisa para seus filhos? Jovem, eu te digo, levanta-te. Menino, desprega desse sofá, pelo amor de Deus. Já passou da hora de acordar. Sai desse celular. Vai fazer alguma coisa, vai varrer um chão, vai lavar uma louça, vai ajudar o teu pai a fazer alguma coisa. Jovem, eu te digo, levanta-te. Isso é tão importante para um bom amadurecimento da juventude, fazê-los ressuscitar e continuamente ressuscitar, acordar para a vida. Jovem, eu te digo, levanta-te. Não basta reclamar ou se lamentar pelos filhos, como chorava aquela mãe viúva que acompanhava o filho morto simplesmente chorando. E olha que podem até existir pais que já não mais se lamentam tanto, não se importam tanto, talvez por um cansaço natural, um relaxamento, o que não é bom para os próprios filhos que nos foram confiados. É preciso uma atitude firme e amorosa, porque o amor é firme, o amor, como diz a sabedoria, o amor é forte como a morte. Uma atitude libertadora, educadora, que visa justamente essa libertação, essa ressurreição, uma vida nova e abundante, exige uma intervenção firme, clara
jovem, eu te digo, levanta-te. Não basta chorar pelos filhos. Se eu vejo meu filho sendo carregado para as garras da morte espiritual, ou se encaminhando para as estradas que levam à sepultura, ou totalmente estacionado, não fazendo nada de bom ou nada de útil para encaminhar a sua vida, ou não sabendo fazer boas escolhas, porque os jovens, por inexperiência natural, acabam não fazendo até boas escolhas, podem acabar não fazendo boas escolhas, ou até mesmo ver o filho perdendo tempo com coisas realmente inúteis, excessivamente, que não levam a nada, ou que pouco a pouco vão conduzindo a coisas erradas, pelo enfraquecimento da vontade, maior exposição às tentações. Se eu vejo meu filho parado, imóvel, sem força vital, e eu não faço nada que está ao meu alcance, e se eu fico somente me lamentando por isso, eu posso acabar vendo meu filho ser conduzido à sepultura, não necessariamente uma sepultura material, mas espiritual e moral. Claro que não exclui, em certos casos extremos, até mesmo precocemente, a sepultura de fato. Mas sempre haverá uma chance para aquele que é carregado morto, sempre haverá um novo sopro de vida, de ressurreição, se tiver a voz firme de um pai que soe, adolescente, eu te digo, levanta-te. Adolescens, tibi dico, surge. Isso deixa uma marca benéfica na alma do jovem, que se aproveitará disso para a sua vida inteira. Em muitas famílias pode existir o medo de pedir esforços para seus filhos, para as crianças, e isso pelos motivos mais fúteis possíveis: receio de contrariá-las, medo de fazê-las sofrer, medo de complicações, medo de perder até uma certa amizade com os filhos, meramente humana e afetiva, medo de algum trauma. O que traumatiza realmente uma criança não é uma boa correção, mas é a falta dela no tempo certo, da forma correta, dando bons exemplos, exortando no bem, levanta-te. É desse modo que nós podemos realmente levantar os nossos filhos, colocá-los de pé, encaminhá-los nas vias da vida e da vida eterna, sobretudo. Desde cedo, passando pela idade ingrata, até mesmo a juventude e até mesmo certos filhos já adultos, os pais, eles são chamados a este heróico e insistente zelo para que seus filhos se levantem e permaneçam de pé. E é a todo momento, é todo dia, às vezes, nas mesmas coisas, dificuldades de sempre. Os pais o fazem buscando não desanimar, entendendo que é uma preciosa missão que receberam de Deus, de aplicar as graças da redenção em almas que lhes foram confiadas, e assim, contribuindo com a obra da redenção, conseguem este fruto de ressuscitar almas para a vida eterna. Jovem, eu te digo, levanta-te. A vida, ela foi feita para ser vencida e não ser vencido pela vida. É o bom combate que nos faz merecer não somente vitórias terrenas, mas sobretudo vitórias eternas. E os pais devem ensinar desde cedo para os seus filhos a necessidade do bom combate. As crianças e jovens que ainda não sabem se dominar, não possuem ainda aquele espírito de renúncia, de preocupação com as coisas da vida, de preocupação com as outras pessoas, com o ambiente, dependem muito ainda deste estímulo que é dado pelos pais, desta canalização ou contenção, para desenvolver uma vontade forte, constante. Do contrário, um dia serão vencidos pela vida, serão carregados para as garras da morte espiritual. Os pais não devem ter medo de educar os filhos, de impor limites, de canalizar as energias num espírito de sacrifício realmente cristão.
incentivando o esforço para vencer-se a si mesmo, vencer as próprias molezas naturais, o esforço que passa pelo sacrifício, pela mortificação, que é uma condição essencial de uma vida elevada, indispensável para qualquer obra humana, tanto no campo material, no domínio da virtude, e ajudado e secundando a graça, também necessário esse esforço para chegar à santidade. Não devemos temer de pedir os filhos até coisas um tanto difíceis, proporcionais à sua idade, desenvolvendo assim uma determinação, uma coragem, um espírito de sacrifício, ensinando-os a ser constantes, começando algo bom e levando esse bem a cabo até o fim, orientando as coisas da vida numa boa direção, num bom rumo, mesmo se vierem as dificuldades. É uma constância que vem de motivos superiores, dados também no seio da família, motivos superiores, objetivos, que vêm dos bons princípios. Do contrário, se não tivesse esses motivos superiores que movem a razão, que movem a vontade, a criança, a pessoa, o jovem padecerá da mutabilidade das paixões, por exemplo. Hoje eu vou trabalhar porque eu estou bem, amanhã não vou trabalhar porque não estou bem, estou de mau humor. Não devo agir segundo as paixões, mas segundo os princípios, objetivos, motivos superiores. Não devo basear as decisões da minha vida na mutabilidade dos sentimentos ou das paixões, e que nós vemos isso muito, muito claro nas crianças, mas no bem verdadeiro, no belo. É para isso que eu devo buscar uma determinação bem determinada, no dizer de Santa Teresa, ensinar isso para as crianças. Adolescente, eu te digo, levanta-te. Não se educam filhos em caixas de algodão. Os pais devem tomar cuidado em ter uma solicitude exagerada e meticulosa em facilitar demasiadamente a vida dos filhos. Vou dar tudo para os meus filhos, tudo aquilo que eu não tive. Isso é um problema sério, afastando deles toda e qualquer dificuldade possível, tirando a coragem dos filhos, tirando a determinação, criando vontades moles nos filhos. Ao contrário, devem fazer compreender aos filhos, à medida que eles vão crescendo, que eles devem conseguir, pelos próprios esforços, transpor as dificuldades comuns da vida deles. E de forma ordinária, eles devem aprender a se virar como eles podem. E, sobretudo, os pais devem dar esse bom exemplo em casa. De nada valerão as exortações se não dermos o nosso bom exemplo de esforço, de vencer-se a si mesmos, de buscar concretamente fazer o bem, ao invés de não fazer nada. Os bons exemplos, eles ajudarão a conduzir os bons propósitos nascentes para uma resolução e uma ação muito mais concreta, porque os jovens perceberão que, de fato, pelos exemplos, o bem é factível, que a virtude ela é possível, está aqui ao meu lado, está ao meu alcance, é possível fazer, e vejo aí certos exemplos que me dão meus pais. Jovem, eu te digo, levanta-te. Quantas vezes os pais deverão dizer ainda essas palavras oportunamente e importunamente, até muitas vezes na idade adulta, quando percebo algo dos meus filhos que eu posso ali aconselhar. Jovem, eu te digo, levanta-te. Buscar a ressurreição dos filhos, produzir neles uma vontade firme, convidando-os a se levantar para algo de muito mais elevado, muito melhor, muito mais belo, do que deixar ser carregado para direções desconhecidas, no sentido contrário à boa finalidade. Os filhos, os jovens, momentaneamente poderão até mal interpretar esta atitude insistente e zelosa dos seus pais. Eles estão me incomodando, são chatos, falam sempre as mesmas coisas, não me deixam em paz um minuto. Mas se parassem realmente para pensar,
É muito consolante saber que tem pais que cuidam deles, que apesar das suas deficiências, realmente se importam com eles e por isso perturbam a sua comodidade mórbida. Por isso que insistem importunamente, porque querem o seu bem e o seu verdadeiro bem natural e durável. Se alguém está pegando muito no meu pé sem cessar, é porque, de certa forma, nós temos valor para esta pessoa. E é bom saber que tem alguém que se importa conosco, alguém que a providência faz cruzar o caminho do nosso enterro para nos fazer acordar e nos ajudar a levantar. Triste mesmo e muito incômodo seria se nós não tivéssemos ninguém que se importe conosco. Claro, sempre tem Deus que se importa conosco, óbvio, Deus nunca nos abandona, isso já é muito consolante, mas se tivermos outras pessoas que também o fazem e por causa de Deus, isso é muito mais consolante ainda, daí o dever tão importante dos pais. Adolescente, eu te digo, levanta-te. Que os pais então não se desanimem no bem enorme que podem fazer, exortando seus filhos, repreendendo, conduzindo-os na boa direção, tirando-os da morbidade. É um sacrifício, às vezes árduo, de insistência, de constância, de dedicação, de zelo, mas que produzirá frutos de elevação, que estão muito além das virtudes naturais, porque com o auxílio da graça de Deus, nós conduziremos tais almas para o caminho da santidade do céu. Nossos lamentos, nossos choros sozinhos, são ineficazes em convidar uma alma da morte para a vida. Preciso agir com firmeza e com amor, enquanto é tempo, com zelo e com constância, de forma clara, com voz amorosa, de autoridade, para que o bem ele seja promovido concretamente, para que a boa vontade se desperte numa alma firmemente, para que aqueles que ainda não conseguem por causa do seu condicionamento naturalmente fraco, recebam um pontapé inicial e, se necessário, um pontapé constante, para que possam, com o passar do tempo, se fortalecer por eles mesmos, se levantar e se estabelecer nas virtudes. Adolescente, eu te digo, levanta-te. Que o choro daquela mãe viúva que comoveu tanto Cristo e o moveu à misericórdia, seja para nós muito mais símbolo das orações clamorosas que brotam do fundo da nossa alma, pelas quais nós também podemos conseguir de Deus a sabedoria e as forças necessárias para não desanimar no exercício de levantar estas almas que nos foram confiadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.